E aí, torcedor do Corinthians, que tava aí acompanhando agora esse jogo Corinthians e Fortaleza aí, que foi 1-1, considerando aí pra gente aí um péssimo resultado. Vamos falar aqui um pouquinho do jogo. Gostou da atuação do time, João Pedro? Não. O time foi completamente sem criação, não, não chegava com perigo, não, sabe? Ficava com a bola e não fazia nada. E quando ficava com a bola, né? Quando ficava com a bola, porque algumas vezes o Fortaleza ainda quis, né? Exemplo, no início do jogo, os primeiros minutos o Fortaleza tinha mais a bola e atacava mais, com mais facilidade É, do que o Corinthians, né? sem muito perigo ali, claro, no começo do jogo. Nada muito perigoso pro Cássio, mas o Corinthians muito passivo, né? Assistindo muito o jogo. É uma característica dos jogos do Luxemburgo, ele marcar lá atrás e o time ficar apático na questão de estar jogando em casa, mas não pressionar o adversário, né? Se não dá para fazer 90 minutos, mas faz um pouquinho, né? Não precisa ficar tanto tempo lá atrás se defendendo, até porque acabam achando um gol contra a gente e a gente saindo atrás do placar. E tem sido frequente isso. O que você acha, João Pedro? Você acha que o Luxemburgo ele está ultrapassado e não merece mais ser técnico de um time como o Corinthians, ou é porque os jogadores que saíram, né? Que a gente tem que levar em consideração também, toda hora que ele ajeita e arruma alguma coisa assim pro time, a verdade é que ou o jogador saiu ou se machucou, né? Hoje nós tivemos uma grande desvantagem, né? Que é a questão do Rojas, que era uma válvula de escape ali na direita que com certeza a gente usaria muito no jogo e a gente não pôde usar porque ele escalou o Juliano, até porque ou ele colocava o Juliano ou ele colocava o Mosquito desde o começo do jogo. Não ia ter muito o que fazer, a gente já não tem mais o Adson mesmo e já não tem mais o Roger Guedes lá na esquerda, então era o que tinha, né? Então vamos falar a verdade, que se podia ser outro técnico lá que não ia fazer muita coisa. Você acha que a gente não se classificando para a final da Sul-Americana, você acha que o Luxemburgo fica? Bem, primeiro, é, o Luxemburgo, assim, talvez ele fique. Talvez ele fique, talvez o do William ainda segure ele até o fim do ano, porque vai ter troca de presidente, né? Troca de gestão. Então é provável que ele fique até o fim do ano, né? Então você acha que ele fica, mesmo sem classificação? E assim, Também se nos classificar, gente, aí independente de terminar o ano, termina o ano com ele mesmo, fazendo os 45 pontos, né? A gente já falou aqui, faltam 15 pontos. Não tem o que fazer. Se a gente não se assim, classificar para a final da Sul-Americana, na verdade, se a gente não se classificar, e se a gente se classificar e não ganhar, não tem motivo para trocar ele. Deixa ele lá até acabar o ano mesmo. Até porque eu imaginava que a diretoria do Corinthians não ia fazer o que eu estava pensando, que é. Eu pensei que ela ia fazer uma oferta pro Tite, mas pelo que eu tô vendo, o Tite vai direto pro Flamengo mesmo. Inclusive o Tite tá no Rio de Janeiro, né? eu acho que esse é o último trabalho do Luxemburgo em um time grande. Que nenhum time vai querer contratar o Luxemburgo vendo que o Corinthians está jogando dessa maneira. Me desculpe. Quer apostar? Todo mundo sabia que o Corinthians, que o Luxemburgo jogava dessa forma. E eu tenho exemplos de palmeirense falando que quando o Luxemburgo treinava o Palmeiras, ele saiu, chegou o Abel. Ele treinava o Palmeiras era os jogos ridículos, jogando feio, marcação lá atrás. A mesma coisa que ele faz no Corinthians. Né? Palmeirenses me falaram isso, Quando falaram, olha, ganhava era de 1-0, isso, passando raiva, passando sufoco, raiva no sufoco, sufoco, é. viu? Mas é isso, assim, ó, o jogo foi um jogo muito, muito ruim de se ver. A gente, tanto o Fortaleza achou um gol, como o Corinthians achou um gol. Poderia ter sido um 0-0 mesmo esse jogo, ridículo. Né? O Fortaleza, inclusive, vamos falar já já, dois lances ali muito polêmicos, que se fosse
se fosse a favor do Corinthians, a torcida ia estar enchendo o saco. Que de Pênalti pênalti, marcado, 2 pênaltis, viu, gente? juiz. Um do Gil e o outro do Fábio Santos. Aquilo ali é pênalti. Se fosse pra gente, nós estaríamos reclamando. A arbitragem muito ruim, perdida, merece nota 0. Na verdade, o corintiano ela merece 10. Se ela tivesse marcado os 2 pênaltis e o cara tivesse convertido os dois, o resultado estaria aí o problema, né, pra gente resolver. Não ia conseguir fazer nada. Porque não tem como fazer. Já com o empate já tá E difícil. já com empate, porque nós temos um técnico que você sabe qual foi o resultado que ele tá apostando, né? Empate leva pros pênaltis e Empate Cássio resolve. justamente. É isso que eu penso do Luxemburgo com relação aos jogos. É assim que a gente fez todos os jogos na Copa do Brasil e queria fazer contra o São Paulo também. Que não deu Provavelmente certo. que não deu certo. E provavelmente ia querer fazer na final. E foi assim que a gente vem trazendo na Sul-Americana. Na verdade, os outros jogos mais fáceis, né, que a gente conseguiu botar a molecada, passou, né? Quando É, pegou o joguinho mais complicadozinho quando contra o Estudiantes, que a gente também não jogou nada, nem merecia ter se classificado, mas foi pros pênaltis, aí lá o Cássio acaba que todo jogador. Também já criaram a mística, né? Que o Cássio nos pênaltis pega muito, então se você ver vídeos aí anteriores, argentinos não gostam quando pegam o Corinthians, nenhum. Seja qualquer time argentino, lá vem o Corinthians, lá vem o Cássio. Quando é fase de mata-mata. Lá vem o Corinthians, lá vem o Cássio. O Corinthians na fase. Gente, os argentinos, se prestem atenção no que eu vou falar aqui. Argentinos respeitam mais o Corinthians do que do que os brasileiros. próprios brasileiros. Os times da Série A não estão nem aí pro Corinthians. Sabe por quê? Porque é mal treinado. A mídia esculacha o Corinthians porque é mal treinado e joga mal. Há anos. Agora, a mídia argentina tem um respeito tão grande pelo Corinthians que eles falam assim: lá vem o Corinthians com o Cássio de novo. Assistir vídeo, assistam para vocês verem se eles não fazem esse tipo de comentário. Vamos falar aqui rapidinho da nota dos jogadores. Pra passar aqui rápido porque o jogo foi horrível. Deixa eu só pegar aqui. Vamos começar pelo Cássio. Vamos começar aqui pelo Cássio. Toma um gol que eu acho que a bola era, não sei se defensável. O erro ali não tá no goleiro, tá? Não O erro tá tá no na goleiro. marcação, né? Porque quando o cara cabeceia ali, cabeceia queima-roupa, né? E não foi falta, tá? Foi gol. Não foi falta não. Me desculpe, mas. Aí o Cássio aí, você que dá a sua nota aí, que eu não. Eu, sinceramente eu tô aqui, mas. Sinceramente, gente. Aí sábado a gente pega o São Paulo, que a gente ajudou a ser campeão da Copa do Brasil. O São Paulo, o Corinthians vai jogar com metade do time. O time do Corinthians a gente não sabe o que é titular e o que é reserva, né? Então tem uns 5 jogadores suspensos. Yuri não joga, Moscardo não joga, Rojas não joga. Rojas não joga. É complicado. Vamos lá, Cássio. Levou um gol, mas no resto bem. Fez até uma defesa lá no Pikachu, que a bola foi no cantinho, defendeu, nem espalmou, segurou a bola. 9, né? Levou o gol, mas foi de bom. resto. Eu não vou nem dar nota, vai Fagner. Fagner. Não, ele fez até a jogada, né? Do gol foi ali no meio de campo, quer dizer que não era nem pra ele estar ali, mas ele tava lá tentando fazer alguma coisa. Ó, eu vejo assim. Ele não entrega mais, gente, o que ele entregou nos anos anteriores, quando era eleito o melhor lateral direito do Brasil, ou os melhores laterais direitos que a gente tinha. Ele não tá. Eu não sei se o Fagner vai voltar a entregar aquele futebol. Aí, já que a gente tá falando de lateral, surgiu uma notícia do Nicola, né? Do Guilherme Arana. Mas vamos deixar para outro vídeo. Um Não, comentando. eu vou falar porque assim, eu não aguento mais, gente. O Fábio Santos, 38 anos, se aposenta, Fábio. Se aposenta. Acabou. Gente, não tem condições. Não tem condições. A gente precisa de um jogador que resolva na lateral. Que ele faça um cruzamento. Que ele dê um passe. Que ele crie alguma coisa, certo? Vamos para o vídeo não ficar muito extenso. O Fagner aí, nota. 8. Gil. Trouxe segurança, né? Mas no gol, acho que ele também, né? O Gil, vamos dizer assim, pra mim, quem errou, quem matou a jogada foi o Fábio Santos. E se o juiz dá aquele pênalti que ele cometeu. Era nota 0, tá? Vamos lá. E o Fábio Santos, que vai ser o próximo aqui agora, ele vai ganhar um sonoro 0. Se fosse eu dando a nota, era um sonoro 0. Porque ele não. Gente, Sim, Gil ele. 7. Gente, ele errou no gol.
no Seis, gol. seis. Gil 6. Ele errou no gol e ele cometeu um pênalti, gente. Gente, aquele pênalti, veja, antigamente não tinha VAR. Se o árbitro desse, deu, acabou. E hoje tem VAR. Sabe por que o VAR não deu? Porque o juiz estava perdido. E porque era no jogo na Arena Corinthians. Se fosse na Arena Castelão, era pênalti. Viu? E se fosse pro Fortaleza, então, bicho. Então, o Fábio Santos pra mim, aí pra você, veja aí o que você vai dar pra ele. 0 também. Veríssimo. Veríssimo. Mesma coisa do Gil. Pela segurança, mas o gol. Então, Quem era pra estar ali no primeiro pau? é. Era o 6 Gil, era o também. Veríssimo ou era o Fábio Santos? Quem errou? Onde é que tá a marcação? O time levou gol, você vai querer o quê? Uma nota 10 pros zagueiros? 6. E o Fábio Santos? Não, 6 pro Veríssimo, 0 pro Fábio Santos. Moscardo? Menino fez um monte de jogada. Acho que levou amarelo no final, mas acho que merece um 8,5 ou 9. Pelo que tá jogando bem, jogou bem hoje. Juliano? Também acho que não dá pra exigir muito. 8. Maicon? Também não. 7. E Renato Augusto? Errou às vezes, fez umas coisas. 7. Wesley? A maioria das jogadas pela esquerda foi com ele, né? Puxou pra dentro várias vezes. O Não menino tem deu personalidade. um chute no gol. Beleza. Se é pra fazer a jogada, pra cortar pra dentro, como É tá pra manjada bater. pra todo mundo, é pra bater. Arranje o espaço pra bater. Agora, treine o chute de esquerda, porque se você sempre for cortar pra dentro, pra bater, treine também o chute pra pegar de canhota. Por quê? Porque é uma oportunidade. Vai bater forte de canhota. Você só faz isso, dá pra treinar. Só faz isso, dá pra treinar, tá bom? Vamos trocar de lugar? Eu vou aí treinar o dia inteiro e você vai lá trabalhar no que eu faço, tá? 8. Yuri Alberto. Fez o gol, né? 9. Yuri Alberto, você fez o gol de centroavante. Você correu e chutou, bateu cruzado, rasteiro, o goleiro não pega. Parabéns, é isso que a gente espera de você, que você dispute bolas lá no meio de campo, de cabeça, que você consiga dar aquela casquinha para a bola ficar no nosso pé, a segunda bola, tá certo? Então parabéns pelo gol. Não, a fase não tá boa, não tá boa, então faz o simples. Fez o simples, deu certo, deu certo. O passe foi excelente do Renato Augusto. Romero, Romero não fez muita coisa, né? entrou em campo, né? Foi isso Entrou que em você fez, campo. Romero. Entrou em campo. Gustavo Eu vou Silva, deixar sem nota, porque ele não pegou na bola. o Gustavo Tentou uma entrou, arrancada e errou. entrou em campo. Todo mundo sabe a tua jogada. A sua jogada, Gustavo, é igual a jogada do Wesley, ela tá manjada. Então, Né? não deu pra fazer muita coisa, eu sei, mas a única coisa que você fez hoje foi ser substituído, nada mais. Também eu deixar sem nota, não pegou na bola. E o Vanderlei Luxemburgo. Técnico Gente, ultrapassado, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer assim. não sei. A gente não sabe dar nota pra ele, porque a gente sabe que ele perdeu os jogadores. Mas o time não dava pra jogar melhor. Não dava pra jogar melhor em casa? Em casa. É, E, pô, eu não consigo jogar 90 minutos atacando, pressionando. Mas não dá pra jogar ali 15 minutos do primeiro tempo, 20 minutos do primeiro tempo, fazendo uma blitz em cima do Fortaleza. quem começou Massacrando, pressionando, quem começou tentando. pressionando foi o Fortaleza. Gente, os times, eles vão jogar na Arena Corinthians, eles esperam que o Corinthians ataque. O Corinthians não ataca, eles vão pra cima. Eles vão marcar a saída de bola lá com 4, 5, 6 jogadores. Aí o Corinthians em casa não consegue fazer, não consegue ajustar pra dizer assim, ó, você pega fulano, fulano pega fulano, fulano pega fulano. E não dá. Mas é o técnico que a gente tem. Vou dar uma informação aqui que talvez muitos não saibam. O Luxemburgo foi contratado pelo Duílio, mas o Duílio ligou pro Neto. Olha, o Duílio ligou pro Neto. Botou Neto, tenho Luxemburgo e Roger Machado. O Neto falou. Isso aí foi informação do Cascão. O Cascão faz parte do programa do Neto lá, os donos da bola. O Cascão disse. Tava no carro com o Neto falando assim, e o Neto falando com o Neto falou, o Neto falou, hein? Não tem outra opção. Só eles dois. Então, se você trazer o Roger Machado, que ia ser imensamente rejeitado pela torcida, trouxe o Luxemburgo por causa da experiência. Eu vou falar uma coisa pra vocês. É óbvio que falar agora é ruim, mas os times do Roger Machado não jogariam pior do que esse time aí, não.
É só você pegar o Grêmio que ele treinou, não jogava mal. Não jogava assim, não. Esse elenco pode jogar melhor, pô. Dá pra fazer alguma coisa melhor. Dá pra fazer alguma coisa melhor. De nota, pessoal, a gente não tem muito A o que fazer. arbitragem a gente já deu 0, né? Porque Na verdade, o perdida, corintiano perdida. tem que dar 10. Por quê? Porque se ele tivesse marcado aqueles dois pênaltis, se ele tivesse ido por lá em cima daqueles dois lances, o do Gil e o do Fábio Santos, em cima do Marinho, gente, pelo menos um ele teria marcado. Se ele tivesse ido por lá, pelo menos um ele teria marcado. Ele estava tão perdido e o jogo era na Arena Corinthians que ele não quis fazer. É árbitro e ainda é de primeira linha. Essa Sul-Americana também, eu vou te falar uma coisa, deixa muito desejar. Gente, a gente não quer se estender muito no vídeo. Amanhã a gente vai levantar cedo. A gente só veio fazer um desabafo aqui. Tem coisa pra falar, acho que antes ainda do jogo contra o São Paulo, que É. é aquela questão do. Tem Tite no Flamengo, tem Tem uns tópicos Guilherme Arana, legais, tem uns tópicos, é. Aí tem umas provavelmente coisas. essa semana vai ser definido que o Tite vai pro Flamengo. Provavelmente estão esperando só o Sampaoli fazer um acordo para ser desligado. O Tite já está no Rio de Janeiro, gente. Então a gente já tem informação de que ele já disse sim para a proposta do Flamengo. Mas com certeza ele é um cara muito profissional e ele não vai falar nada sobre isso porque o time ainda tem um técnico, né? Quer queira, quer não, o time ainda tem um técnico. Então É, é um técnico isso que a gente esperava aí, talvez, para o ano de 2024, porque se o Corinthians contratasse ele agora, com certeza, tanto a diretoria atual quanto a nova, que eu espero que a que venha, que sinceramente eu não queria mais a renovação e transparência, mas eles têm uma boa possibilidade de ganhar com o André Negão, é a chapa do Andrés. O Andrés tem muita força lá, é a chapa da situação, mas vamos para frente. A outra chapa é do Augusto Melo, que é um cara que eu já vi algumas entrevistas dele. Ele tem ideias muito bacanas. Ele é um cara tem aparência, tem um jeito de ser muito sério e ele sabe do que ele está falando. Ele trabalhou nas categorias de base. Ele tem mais de 45 anos de Corinthians ao todo, né? Sua vida, ele é um cara novo. Eu gostaria que o Augusto Melo ganhasse. Sinceramente, se eu eu pudesse também. votar, eu votaria no Augusto Melo. Eu não votaria no André Negão. Deu um pouco de desespero depois do André Negão não saber o que que é o. 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 Transferban. Gente, eu acho que, sinceramente, ele não tem preparo para ser presidente do Corinthians. Eu acho que ele vai ser apenas um nome lá para ser marionete. Eu sei que o André Sanches ele tem dois momentos no Corinthians lá atrás. A gente vai fazer um vídeo sobre essa questão da eleição. Não é o momento de falar disso. Tem só uma informação que eu queria dar. Eu vou dar ela mais detalhada talvez no próximo vídeo. Tem uma possibilidade remota aí, mas tem. O Guilherme Arana vestir a camisa do Corinthians em 2024. O contrato dele com o Atlético Mineiro vai até dezembro de 2024. Então, ou seja, no final do ano agora, o Atlético Mineiro tem que vender ele ou renovar o contrato. Se o Atlético Mineiro não vender, ele vai sair de graça no meio do ano que vem. Na verdade, ele vai assinar um pré-contrato no meio do ano que vem. Ele joga o ano todo pelo Atlético, mas no meio do ano ele vai assinar um pré-contrato com outro clube. Tá? Então, existe uma possibilidade. O Corinthians está tentando, até porque o Corinthians tem um problema sério na lateral esquerda. O Fábio Santos vai se aposentar, o Bidu não vai dar conta e a gente não tem ninguém na base, pelo menos, né? Não subiram ninguém da base para ajudar lá, certo? Vamos falar disso futuramente aí, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O Corinthians precisa, não estou dizendo montar elenco para ser campeão, mas precisa ter um elenco decente. E precisa sim vender jogadores. Melhor, não vende, certo? Tomara, né, que a gente consiga fazer logo esses 45 pontos. A gente volta aqui para falar essa semana ainda mais alguns detalhes que for surgindo. A gente vai fazer um jogo no sábado contra o São Paulo. A gente vai fazer um pré-jogo, né? E vai fazer provavelmente o pós também, certo? Fora isso, a gente espera na terça-feira que vem que o Corinthians consiga fazer alguma coisa contra o Fortaleza. É. Né? Então eu agradeço aí a vocês todos que acompanham o vídeo. Deixa um joinha aí pra gente e se inscreve aí no canal. E no mais, vai Corinthians! Vai, Corinthians.